Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital. Boa noite a todos, tudo bem? Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Cristiano Machado Costa, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, meu colega, economista, mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, doutor em Economia pela Universidade de Pensilvânia e vinculado à Unicinos, professor adjunto da Unicinos, é coordenador do MBA em Controladoria e Finanças. Além disso, o Cristiano Costa foi participante do Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira de Econometria, do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, saudoso tricolor. Atualmente ele é diretor de investimentos e finanças da Reference Negócios, membro do Conselho Fiscal da Marco Polo S.A. e do Conselho de Administração da Banrisul Cartões S.A. Também meu colega no Conselho Deliberativo do Grêmio. Boa noite, Cristiano. Tudo bem contigo? Boa noite, Sandro. Demais presentes, todos me escutam bem? Escutamos bem, tudo ótimo. Muito boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui junto com vocês para a gente discutir um pouco da governança corporativa no ambiente empresarial, ou governança empresarial, como eu gosto de utilizar. Legal, Cristiano. Tem alguma passagem da tua carreira profissional acadêmica que gostaria de destacar ou chamar a atenção nesse momento para a gente aí, que vale a pena a gente compartilhar? Não, acho que assim, eu fiz uma trajetória basicamente acadêmica, né? Eu tive uma experiência na área financeira comecei como estagiário no Banrisul, acho que é um caminho que muita gente dos anos 90 teve a oportunidade de fazer estágios em Porto Alegre, através das agências do Banrisul, e em seguida fui fazer um mestrado em que eu era basicamente aluno, né? Eu fiquei depois um tempo no IBRE, no Instituto Brasileiro de Economia, que é a área da FGV, que é responsável pelo cálculo de GPM, por exemplo, sondagem da indústria de transformação, né? E depois eu tive um tempo na Risk Control, que era um braço tecnológico do Banco BBM, que desenvolvia basicamente um software de gestão de riscos, né? E ali eu aprendi bastante essa parte de Value at Risk, e era na época, a gente desenvolvia o software para grandes empresas, então Petrobras, Vale, Sadia era o nosso cliente, né? Então ali a gente já tinha uma noção muito clara dos riscos, né? O case da Sadia, que a gente sempre conta, né? De uso de instrumentos financeiros para chegar a resultados, né? É um case emblemático, eles usavam o nosso sistema na época. E depois eu saí para fazer o doutorado, eu sempre tive vontade de ficar na área acadêmica, e desde 2010 estou de volta no Brasil dentro do ambiente acadêmico, né? Que eu vejo como uma experiência muito rica. Ela tem várias vantagens, uma delas é a flexibilidade de tempo, né? E a gente também consegue muito contato com o mercado. Então, hoje nós estamos cada vez mais a academia e o mercado juntos, né? Legal. Eu acho que essa combinação é muito válida, tanto para os profissionais virem até a academia, buscarem um pouco das ferramentas que eles muitas vezes não têm condições de acessar, envolvidos no dia a dia ali da empresa, quanto também a academia e buscar nos cases, nas experiências de mercado, suportes das suas pesquisas, teorias, etc. Legal, Cristiano. Então, uma história de bastante sucesso aí, né? Tu começou como estágio no Banrisul e hoje em dia tu faz parte do Conselho de Administração do Banrisul Cartões, né? Então a Banrisul Cartões é a Vero, né? Que a gente vê, o nome é a Vero, que tem inclusive o logo nos ombros das camisas dos clubes de futebol aqui do Sul, né? É o braço tecnológico do Banrisul, ali que são desenvolvidos toda a parte de acreditação, Banrisul Cartões, né? Então ali a gente tem um papel muito estratégico ali e é um ambiente muito mutável, né? Todo o setor de acreditação, de meios de pagamento, ele vem mudando
vem aí o PIX no final do ano, né? Então, se pegar os últimos 4, 5 anos, é um ambiente altamente competitivo, né? A chamada guerra das maquininhas. Então, é um setor muito, muito bom de estar, porque a gente consegue casar muito bem o que a gente vê nas teorias da academia com o que a gente vê no mercado, né? Então, é uma oportunidade muito bacana que eu estou tendo agora. Que legal, muito joia. E me diz uma coisa, Cristiano, dentro do tema de governança corporativa, né, a ideia é a gente tentar entender alguns cases de sucesso de implantação de governança corporativa e, eventualmente, algum case de insucesso também, né? Então, gostaria de explorar contigo o assunto sobre esses cases de governança corporativa, como é que se deram e tal. Conta para nós alguns deles, por favor. Bom, eu vou fazer primeiro um breve parênteses, assim, sabe? Inclusive a gente conversou sobre isso antes, né? E trazer por que essa discussão é importante, né? Então, se a gente olha para a literatura, se você olha para a literatura de governança corporativa, ela é muito focada em big corporations, né? Empresas com muitos anos de vida, com uma estrutura corporativa já madura, né? E se você olha para a literatura de governança familiar, ela é muito focada em questões de sucessão, de núcleos familiares, né? E também muitas vezes focada somente na questão de estruturação de conselhos, tá? O que eu costumo dizer é que 90% do tempo não existe governança corporativa, existe governança empresarial. Quer dizer, cada empresa tem o seu tipo de governança que depende do seu momento, né, do ciclo de vida. Então, se a gente classificar o ciclo de vida de uma empresa de acordo com a literatura, com os principais cases, existem empresas que estão no nascimento, na sua fase de expansão, numa fase madura, numa fase de renovação, e tem empresas que estão na fase de declínio, né? E o que eu enfatizo muito com os empresários e muito dentro das organizações é que cada empresa precisa saber qual o seu objetivo de curto, médio e longo prazo e conhecer a sua própria identidade, ou seja, qual a característica da empresa que faz ela ser diferente. Isso vai moldar a sua estrutura de governança e vai moldar os caminhos que ela deve percorrer, né? Antes de trazer o case, é muito importante entender que a estrutura de governança corporativa ela não é só conselhos, né? Então, por exemplo, uma empresa jovem vai ter uma estrutura informal, ela vai ter o poder centralizado, né? Já uma empresa em crescimento, né, ela vai ter múltiplos sócios, né, ela vai ter um poder menos centralizado, e tudo isso interfere no nível de estrutura corporativa que é demandado, né? Então, na medida que as empresas crescem ao longo dessas fases, as tarefas administrativas vão ficando mais complexas, os diretores, os clientes, eles vão tendo que tomar decisões diferentes, né? O ambiente empresarial vai se tornando mais heterogêneo, os mercados são mais maduros, a competição aumenta, o mercado se torna mais hostil, né? Então, a tarefa administrativa ela vai requerer mais estruturas corporativas, estruturas empresariais mais sofisticadas, né? Por exemplo, sistemas de informação, controles formais, né? Hoje a gente tem o caminho, por exemplo, da digitalização, né? Então, uma empresa que nasce hoje, ela já nasce digital, mas as empresas que percorreram um caminho nos últimos 10 anos, elas estão se digitalizando, né? Sistemas de comunicação, contato com o cliente, tudo isso afeta o estilo e as formas de tomada de decisão, né? E isso vem requerer estruturas corporativas diferentes, né? Então, a governança é um conjunto de mecanismos, né? A governança, ela, apesar da governança familiar, da governança empresarial, ela ter os mesmos princípios da governança corporativa, né, que é transparência, equidade, a ideia de prestação de contas, responsabilidade corporativa, ela, no início, é muito mais um conjunto de estruturas de monitoramento, né, e desenhos de incentivos, né? Quer dizer, proporcionar um registro confiável das demonstrações financeiras, a parte fiscal, monitoramento das estratégias operacionais, né? Garantir, principalmente, qualidade e segurança dessas informações. Nós estamos num mundo em que nós queremos informação sobre o nosso cliente, mas essa informação tem que ser de qualidade, né? A assiduidade que o meu cliente, se eu sou um restaurante, a assiduidade do cliente que pede comida no meu iFood, qual a qualidade, qual a característica daquele cliente, que horário ele costuma... Essa informação tem que ser usada, mas ela tem que vir com qualidade, né? E, principalmente, ter uma estrutura de governança que permita que
não só eu tenha credibilidade perante aos demais parceiros, né, bancos, sócios, investidores, funcionários, mas também que eu exerça uma qualidade dessa credibilidade, quer dizer, eu transmita uma credibilidade que eu realmente tenho, né? Por quê? Porque isso vai reduzir meu custo de capital, né? Vai me tornar mais eficiente, eu vou saber gerenciar riscos, né? Vou conseguir evitar contingências para a empresa, né? Então, o que a gente está falando aqui? Que empresas que estão numa estrutura societária, no seu ciclo de vida inicial, elas têm que focar em estruturas de governança que sejam realmente úteis para aquele momento, como, por exemplo, um bom conjunto de processos de controles internos, uma boa contabilidade, né? Um auxílio muito importante dos ambientes jurídicos, né? Assessoria jurídica, assessoria contábil, né? Por exemplo, se eu tenho um bom ambiente de controle, né? Eu tenho uma boa informação, eu consigo executar um bom monitoramento, né? Ao mesmo tempo, né? Em que eu tenho um braço financeiro e contábil estruturado dentro de um conjunto de governança, é muito importante também que eu tenha isso organizado dentro de uma estrutura societária, né? Então, se a empresa entender que ela está num momento inicial em que eu tenho um estatuto, eu tenho um contrato social inicial, mas eu tenho um ambiente de múltiplos sócios, eu preciso ter um acordo de sócios. Se eu tenho um núcleo familiar difuso, eventualmente vai ser necessário um protocolo familiar, e é aí que entra o expertise das pessoas que estão de fora e podem prestar uma consultoria, podem prestar um assessoramento, ou serem facilitadores nesse processo, né? Então, a ideia é que se tenha mecanismos de comunicação, de transparência, de meritocracia, mas que tenha, ao mesmo tempo, uma proteção jurídica, não só da empresa, mas da família, né? Então, o Sandro tinha pedido para eu comentar alguns cases, né? Eu vou falar de dois cases que eu acho que são representantes do que a gente vê dentro do mundo tecnológico hoje, dentro do mundo das startups, do mundo das empresas de M&A, né? E que trazem algumas lições não só de condução da governança empresarial, mas também da condução do seu negócio, tá? Eu vejo a empresa como sendo um ambiente que está sempre buscando entender a si mesmo, né? Eu vou trazer para vocês o caso da NeoGrid, tá? A NeoGrid é uma empresa que desenvolve softwares hoje para supply chain management. Ela, em 2019, teve faturamento de 207 milhões, é uma empresa relativamente grande, né? E a história dela é muito interessante. Ela começou com o seu Miguel Aburrad na DataSul em 1978, né? Então, a DataSul existia em 1998, e em 98 a DataSul recebeu um aporte de um fundo private equity norte-americano, né, em troca de participação de 30% no capital social. Tá? E o objetivo da DataSul era, na época, receber recursos para as novas operações. Então, aqui já tem um case de uma empresa que teve um aporte, né. Em 99, o Miguel ele cria a NeoGrid, né, que surgiu da necessidade de desenvolver alguns projetos de sincronização de cadeias de clientes dentro da DataSul. Então, ela começa como uma incubadora tecnológica dentro da DataSul, como uma controlada, né? E esse fundo, que tinha 30% do capital da DataSul, apesar dele ter interesse, né, ele pressionava pela descontinuidade, ele tinha que dar resultado, né? Você sabe, o fundo ele entra, ele quer resultado, né? É um casamento até a morte que o separe, né? A morte é quando ele deseja sair, né? Então, o Miguel ele assume esse projeto pessoalmente, ele põe recursos dos seus dividendos nesse braço da empresa, né? Em 2013, ele adquire a NeoGrid, ele se torna uma empresa independente, e após o IPO da DataSul, que aconteceu em 2006, ele capitalizou ainda mais a NeoGrid, porque, claro, ele teve o IPO, ele tinha a parte dele, ele teve mais capital, né? E com esse recurso, entre 2008 e 2010, a empresa fez diversas aquisições, né? E o que é interessante desse case? O interessante é que a DataSul sempre foi uma empresa, né? Inclusive fez o IPO em 2006, ela é uma empresa que sempre preservou pela boa governança corporativa, ela desde sempre teve uma boa gestão dos seus conselhos, das suas estruturas. Isso propiciou que uma empresa incubada dentro dela pudesse sair, voltar,
prosperar sem grandes ruídos, né? Quer dizer, não que não tenha havido desafios, mas ela conseguiu ter dentro da sua empresa uma nova empresa que foi um case de sucesso. E ela é um case de sucesso em termos de governança, porque ela soube o momento em que o investidor demandava uma posição, aquela posição foi tomada, aquela estratégia foi bem definida, né? E complementando, né, esse é um caso que ele engata em outro, né? Porque a DataSul tinha sido uma empresa que tinha aberto o seu capital, e ela foi em 2008, foi adquirida pela TOTVS, né? Só deixa, às vezes pinta uma pergunta aqui, eu estou monitorando, tá, Sandro? E o que aconteceu? Em 2008, a DataSul então foi adquirida pela TOTVS, que havia sido a primeira empresa de TI a abrir capital no país em 2006, né? E a NeoGrid seguiu o seu caminho, sendo um modelo de governança. Ao mesmo tempo, né, o IPO da TOTVS também é um bom case, né? Ele foi feito em 2006, no boom dos IPOs, né? E o seu Laércio Consentino, né, ele era estagiário, funcionário, sócio do Ernesto Haberkorn, né, que haviam fundado a Microsiga, que hoje é a TOTVS, né, com o objetivo de prover soluções empresariais, né, integradas. Hoje são os softwares que a gente tem, né, RM, o Fluid, né. Mas é muito interessante que eles contam, quando eu sou história, eles contam, olha, a gente separou a empresa em fases. A primeira fase era essa fase startupeira, a gente estava começando, né? E depois veio uma segunda fase em que a gente reconheceu o ciclo de negócio que nós estávamos, reconhecemos as práticas de governança empresarial que eram necessárias, é uma fase que a gente chama de warm-up, né? As pessoas começam a amadurecer, começam a trazer mais gente, e isso requer um conjunto de mecanismos para que a empresa tenha os interesses de todos os seus partícipes alinhados, né? E, por fim, vem a terceira fase. O que é a terceira fase? É quando você tem que trazer dinheiro, né? Que é a entrada do fundo Private Equity, no caso deles foi da Advent, né? Eles lançaram uma linguagem de programação própria, né? Que foi desenvolvida ao longo dos 7 anos, mas se você conversa com os caras atuais, ele vai dizer o seguinte, não, além do dinheiro, a gente precisava de um sobrenome, e a Advent trouxe esse sobrenome, quer dizer, eles entenderam que aquele parceiro, ele vinha não só agregar financeiramente, mas ele era um parceiro que acreditava no negócio, né? Então, em 2006, foi a quarta fase, né? Eles abriram capital na B3, hoje B3, né? Para o Bovespa, né? Em 2006, e é muito importante, porque esse IPO, na verdade, ele foi ter acontecido em 2001, e ele foi acontecer em 2006 por causa do 9/11, ele foi postergado em 5 anos. Também entender o seu momento do ciclo de negócios e o ciclo do mercado é fundamental, né? Um outro ponto interessante que eu acho como case do IPO da TOTVS é que a Advent ela saiu da empresa da TOTVS antes da abertura de capital em 2005. Né? Então, a abertura de capital foi em 2006, eles saíram em 2005, porém o CEO da Advent no Brasil ele continuou no conselho permanentemente até 2010. Então, é uma lição que eu gosto de trazer sempre, um case que eu gosto de trazer sempre, porque é um pouco daquilo, tanto a NeoGrid, caso DataSul, quanto TOTVS, em que uma vai adquirindo, né, a TOTVS adquiriu a DataSul e a NeoGrid saiu, né, mas no caso da NeoGrid, ela absorveu muito da cultura corporativa que existia na DataSul, e a TOTVS também adquiriu muito da governança, cultura de governança que existia, né? Uma ideia de a empresa A compra a B e a cultura da B vem junto, né? Como se fosse um goodwill, né? Então, eu acho um case muito interessante, quer dizer, a DataSul saíram 2 empresas, né? Uma para cima, a empresa que adquiriu, e uma para baixo, que foi desenvolvida dentro dela, né? E para finalizar, né, o case da TOTVS, né, hoje eles se colocam numa fase que eles pensam assim, ó, think together, né? Quer dizer, você está um passo à frente da necessidade do seu cliente, você está pensando junto, você está pensando simples, focado em ser essencial. Quer dizer, muitas empresas pensam, não, eu tenho que fazer isso para o meu cliente, mas isso todo mundo faz, né? E o que você pode fazer de diferente? O que você pode agregar de valor? Acho que esse no setor de tecnologia é isso que você pode pensar, né? A gente está vendo muitos exemplos de empresas tecnológicas que têm sido desenvolvidas nos últimos tempos, né? Então, acho que o grande punchline, assim, do que eu gostaria de colocar inicialmente é mais ou menos isso. Quer dizer, cada empresa tem o seu ciclo, cada ciclo de negócios, cada ciclo empresarial, ele demanda uma estrutura de governança corporativa ou de governança empresarial diferente,
muitas vezes, para 90% dos casos, vai ser uma boa estrutura de contabilidade, finanças, bons contratos, um bom estatuto social, uma boa proteção do patrimônio dos sócios, né? E, por fim, é muito importante alinhar esse momento, esse ciclo, com os objetivos de longo prazo. Quer dizer, de tempos em tempos, você tem que parar e pensar, qual é o meu objetivo de longo prazo? Será que vale a pena eu fazer uma entrada no private equity aqui? O que eu vou ter que abrir mão? Quer dizer, eu vou estar abrindo mão de controle, eu vou estar abrindo mão de remuneração. O que eu vou estar ganhando? Eu vou estar colocando dinheiro para investir, eu vou estar colocando dinheiro para resolver algum problema de desalinhamento de sócios. Qual é o meu objetivo dessa minha estrutura inicial, dessas minhas estratégias iniciais de curto prazo? Como elas casam com o objetivo de longo prazo? Eu acho que isso é um ponto muito importante para trazer, né? Então, assim, cases de insucesso tem muitos, né? Em geral, de empresas que não prosperam, né? Nós temos empresas grandes, listadas na Bolsa, que têm histórico de lesar os seus minoritários, né? Tem cases bem conhecidos, por exemplo, de empresas em que a empresa controladora ela tem controladas, cujo capital é majoritariamente familiar, então a transmissão, há gastos diretos naquela controlada para beneficiar os membros da família em detrimento dos acionistas minoritários, né? Tem cases muito conhecidos sobre isso, mas eu acho que isso aí são falhas de governança, né? Quer dizer, enquanto a TOTS, por exemplo, a empresa está listada no novo mercado, tem só ações ordinárias, tem todo um conjunto de estrutura de governança aí, sim, corporativa mesmo. Muitas outras empresas estão listadas na Bolsa e não tem nada disso, né? São muitas vezes empresas familiares que estão listadas em Bolsa, né? Então, eu acho que a questão do ciclo de vida das empresas, eu acho que é a mensagem principal, quer dizer, a empresa entender qual é o seu momento no ciclo, quais os instrumentos de governança que são necessários, ela também não quer fazer sobreinvestimentos nesse sentido, e como isso se alinha com o objetivo de longo prazo. Eu acho que essa era uma fala inicial, Sandro. Beleza. O Cristiano muitas vezes acaba, de certa forma, misturando o patrimônio, né, privado dos sócios com os gastos e despesas da empresa. Então, isso acaba sendo um problema recorrente de não governança corporativa, né? Conseguir dissociar as despesas, os custeios da operação, muitas vezes passa por um processo de aumento da maturidade da operação, dos sócios e da empresa também. O Marcos agora vai ter uma pergunta, vai direcionar para ti. Legal. Cristiano, vamos ver. Seguinte, normalmente o pessoal que nos acompanha, provavelmente, a grande parte, eles vêm aí de um grupo que é muito mais acessível a nós, que é pequenas e médias empresas, né? As grandes empresas multinacionais que já estão com a governança corporativa bem organizada, elas acabam tendo, assim, entre aspas, né, um espaço menor para alterações, porque elas já estão num nível mais elevado aí de governança. Quando a gente fala de empresas aí que estão em desenvolvimento e estão recebendo aí um novo investidor, tá? O que tu pode nos trazer sobre qual seria a estrutura ideal para ter em cada operação quando a gente fala de governança corporativa no recebimento de um novo investidor? E aí já pode aproveitar e comentar um pouquinho sobre a disposição para compartilhar as decisões, né, dentro dessa questão aí de governança. Um investidor, ele dificilmente vai entrar numa empresa se ele não puder participar do processo decisório. Isso é fundamental, né? Eu conheço cases, por exemplo, de empresas privadas do setor educacional, que é um setor que eu acompanho muito, porque eu sou parte dele, né? Que, por exemplo, a empresa tem muito potencial de se desenvolver, porém o líder, o familiar líder, ele é muito centralizador, tem vários outros sócios minoritários que têm percentual pequeno, fragmentado da operação, que se engajam, porém ele é muito centralizador e isso afasta o capital maior que poderia levar ele a um segundo momento de expansão. Então, acho que o primeiro passo
para o empresário que deseja crescer através do investimento privado, né, que a gente chama de venture capital, private equity, né, ele tem que entender que ele tem que abrir mão de poder decisório, né, e ele tem que dar essa garantia de alguma forma. E a forma que isso se coloca é através de uma estruturação societária e uma estrutura de governança que defina como isso vai ser feito. Quer dizer, se vai existir uma diretoria, se vai existir um conselho, qual o percentual de votos, poderes de veto, por exemplo, né? Então, tudo isso tem que estar bem definido, né? Eu já vi muitos cases de empresas que poderiam aumentar, duplicar, triplicar sua velocidade de crescimento, mas são bem geridas, né? Não é que elas não são bem geridas, são bem geridas, porém são centralizadas, né? Então, eu vejo como uma escolha que casa exatamente com aquilo que eu coloquei no início, quer dizer, você entendendo o seu ciclo, mas olhando para o longo prazo, onde você quer estar, né? E muitas vezes o objetivo desse sócio majoritário, desse sócio familiar, não é simplesmente fazer o negócio crescer, ele tem outros objetivos, quer dizer, uma oportunidade de crescimento político ou de crescimento de influência perante a própria família, né? Então, às vezes, quem está de fora observa isso. E um outro detalhe importante é que a pessoa que está recebendo esse investidor de fora, ela tem que acreditar e ter valores comuns com esse investidor. Porque se ela está trazendo só um sócio para aportar capital, às vezes também não é o ideal, porque ali na frente as divergências vão acontecer. Então tem que ter alguma similaridade também, não só de interesses de longo prazo, mas de gestão, de pensamento, de identidade. Eu acho que isso é uma coisa muito importante nas empresas familiares. Cada empresa familiar tem a sua identidade. O que lá que está na sua missão, no seu valor, na sua identidade, que é diferencial para o mercado e que pode agregar valor com a entrada de um sócio, né? Quer dizer, o sócio vai olhar a sua missão, o seu valor, vai dizer, olha, essa empresa é uma empresa que eu quero investir, eu acredito nela, né? Legal, Cristiano, que é o William. Okay, acho que legal. Esse é um aspecto bem interessante, né, de entender que a realidade de cada empreendedor dentro do seu negócio e de cada negócio demanda um momento, como tu falou, da curva ali de crescimento, da curva de maturidade das empresas, de governança, né, as estruturas que elas têm que ter, poder oferir os próximos passos. E nesse aspecto, uma dificuldade que a gente encontra com algumas empresas, que alguns empreendedores trazem para a gente, é exatamente as decisões estruturais que eles precisam fazer, principalmente associadas a investimentos, né? Quando o empreendedor vai fazer um investimento, vai alocar um recurso, e quais são as capacidades que ele tem de enxergar quais são as melhores oportunidades, né? Porque a capacidade dele tomar decisão, ela é limitada, por mais que ele consiga evoluir ela ao longo do tempo, ela é limitada, né, pela sua experiência. Ele consegue enxergar uma mesma situação de uma forma, mas para enxergar os próximos passos, às vezes é importante essa visão de fora. Como é que tu traça essa relação entre a capacidade dele enxergar os investimentos e como é que a governança corporativa auxilia nessa melhora da capacidade de tomada de decisão? Essa é uma pergunta complexa, na verdade, né? Quer dizer, o investidor, ele vai olhar como que ele pode fazer aquele empreendimento crescer financeiramente. Daí a gente está falando de estrutura de capital, né? A gente está falando, estou trazendo um investidor, ele vai colocar dinheiro, qual a minha margem, como a minha margem líquida vai crescer, como o meu EBITDA vai crescer. Estou falando de uma estrutura de capital que vai reduzir meu custo de capital, essa parte, né? E a outra é como que esse fundo, esse investidor, ele pode contribuir para a gestão, né? Então, a empresa tem que entender qual o seu momento e tem que entender onde ela quer chegar com esse aporte de capital. Não sei se eu consegui responder muito bem a tua pergunta. Quer dizer, a partir disso, a partir de entender onde aquela empresa quer chegar, se ela receber um determinado aporte, ela vai ter que se preparar anteriormente em termos de estrutura financeira, né?
de estrutura de pessoal, né, e de estrutura de governança empresarial. E aqui nós estamos falando, por exemplo, de ter um conjunto de demonstrações financeiras que seja adequada para que venha um investidor externo e faça um escrutínio daquela operação e saiba que não tem nenhum esqueleto no armário, né? Então, quer dizer, eu tenho que ter uma segurança jurídica, uma segurança contábil, uma segurança financeira que permita ter confiança para, num primeiro momento, ter a confiança financeira para colocar o capital. E um segundo momento, daí a gente vai para a parte societária, é entender que a tomada de decisão vai passar por ali. Então, se a empresa está num ciclo inicial, ela tem que organizar nisso que eu costumo ver como se fossem cascas de um mesmo fruto. Quer dizer, primeiro tem que ter uma contabilidade e uma finanças organizada, tem que ter uma parte jurídica organizada, né? Nenhum esqueleto no armário, ter uma estrutura societária bem definida, clara, tenho todos os instrumentos. Olha, aqui eu tenho uma diretoria, aqui esse é um familiar, mas esse familiar aqui eu treinei ele fez um MBA, ele está bem treinado, né? E não ser assim um cônjuge do outro familiar que está ali. Então, quem está de fora vai olhar isso, né? Não à toa, a gente olha para as grandes corporações, né? Empresas de capital aberto, listadas na bolsa, a gente olha o formulário de referência, tu olha lá, o sobrenome bate, né? Então, tu vê, né, quando que aquele conselheiro, por exemplo, indicado pelo controlador, ele tem um papel que vai contribuir mesmo, ou ele está ali para cumprir a cota de independente, por exemplo, né? E a gente consegue observar essas grandes corporações, nas menores mais ainda, né? Então, a minha visão é que cada vez mais as empresas elas têm que iniciar buscando ter uma mente aberta para que isso ocorra, né? Semana passada, por exemplo, eu recebi uma mensagem no LinkedIn de uma aluna que tem uma startup que faz matching de farmácias com empresas de delivery, uma coisa assim, eu acho que eu nem peguei muito bem a ideia, mas assim, ela está indo muito bem. E ela perguntou, professora, eu preciso de um auxílio contábil. Quer dizer, ela cresceu rapidamente, desenvolveu, foi lá na parte tecnológica, a parte do design, a parte da comunicação, a parte da rede social. Quando ela viu, ela tinha que botar tudo aquilo nos controles de uma forma muito boa, né? E isso é um desenho que é natural, porque nós estamos no mundo tecnológico, as coisas vão acontecendo. Então, nesse ponto, eu acho que é muito importante as pessoas se qualificarem para que daqui a pouco você tem uma boa ideia, tem um bom produto, tem um bom design, tem uma boa comunicação e você esbarra numa questão jurídica ou contábil. Legal. Acho que também um outro aspecto que respondeu bem a pergunta, acho que um outro aspecto que é interessante é do investimento dentro do negócio, né? Que eu também acho que vale a pena a gente comentar, que talvez não tenha deixado ele muito claro, que é assim, o empreendedor ele está acostumado a fazer os investimentos, por exemplo, uma empresa de provedor de internet, ele está acostumado a comprar fibra ótica, fazer a instalação da fibra ótica, mas às vezes em determinados momentos, determinadas circunstâncias de mercado, faz mais sentido para ele fazer algum outro tipo de investimento. Ou ele verticalizar a produção, né, o atendimento dos serviços, ele desenvolver uma cadeia de fornecedores, ou ele comprar um concorrente, e às vezes ele não tem capacidade de enxergar isso, porque a experiência que ele tem no mercado eu sei selecionar melhores bairros, melhores regiões para fazer a instalação desse sistema, né? Então, o que as estruturas de governança corporativa contribuem, né, e na tua visão, e também nas tuas experiências, se quiser trazer algum case, contribuem para que nessa governança corporativa ele possa tomar melhores decisões de investimento e assim otimizar a alocação de recurso, tanto com o recurso que ele já tem, que necessariamente é escasso, quanto com esse recurso novo que o investidor traz. Não, eu acho que é fundamental aí que ele entenda, né, como que ele vai usar esse recurso, né? E nesse sentido, eu vejo eu não sei se é o perfil do público, né, de vocês, ou se é o perfil que tu está pensando, assim, mas eu acho que mesmo uma empresa pequena, ou média, digamos, ela pode se valer do instrumento de governança corporativa, que é o conselho.
Não, talvez para muitas ele não tenha condição de ser formalizado no sentido de que ele é remunerado, alguma coisa assim, mas um conjunto de pessoas que vai fazer uma mentoria e ajudar a perceber, por exemplo, essas forças de Porter que a empresa pode estar ali e não está percebendo. Quer dizer, será que vale a pena eu comprar um concorrente? Ou será que vale a pena eu verticalizar, horizontalizar o meu negócio? Muitas vezes ela está tão focada no day by day do negócio ali que ela não está pensando no estratégico, né? Ou ela não está enxergando. Então, nesse sentido, e daí depende muito do momento do ciclo de vida da empresa, eu acho que vale a pena a empresa ter um conselho ou ter um comitê consultivo, e especialmente de pessoas mais sêniores, de pessoas de fora do negócio dela, para apontar, né? E eu já vi cases, por exemplo, de uma empresa que ela estava querendo horizontalizar o seu negócio, quer dizer, ela ofertava um determinado produto, ela queria ofertar um outro produto complementar, né, que tinha a ver com a parte tecnológica, estava conectado, tudo parecia funcionar, mas quando seria um case de uma parceria, uma joint venture, um negócio conjunto com uma outra empresa nesse ramo, e quando o CEO dessa empresa veio, ele pintou uma maravilha, né? E quando os conselheiros dessa empresa olharam, quer dizer, estava o gestor da empresa que estava sendo assediada achou a ideia muito boa, o que estava assediando vendia como sendo uma ideia muito boa, mas aquilo ali, quando tu sacudia, não parava muito em pé, né? Então, esse momento de dar a sacudida, talvez o gestor muitas vezes não tenha essa percepção de longo prazo, né? Quer dizer, de olhar 2, 3 passos na frente e dizer, pô, isso aqui parece muito bom, mas olha só, tem essa fragilidade A, fragilidade B, né? Então, eu acho que é muito importante que as empresas se revistam de camadas, né? Seja uma camada de proteção financeira, de proteção contábil, de proteção jurídica, mas também de proteção estratégica, e isso se dá através dos conselhos, né? Então, quando formalizar isso, é um passo que a empresa vai ter a sua ideia, né, de maturidade, mas eu acho que as empresas jovens, elas precisam disso, né? E muitas vezes vai ser o investidor anjo, o private equity, que vai fazer isso quando ele aporta o capital. Ele aporta o capital e diz, ó, agora comigo eu vou trazer todo esse knowledge de longo prazo para te auxiliar, né? Legal. Cristiano, a gente tem um momento aí, né, na história do Brasil que está evoluindo bastante, tem um mercado que está crescendo, que é o mercado de investimento em startups aí, e ainda o mercado de capitais brasileiro ele é muito pequeno, né? Mas mesmo assim a gente vê que o mercado de startups vem começando a tomar um espaço, e aqueles um pouco mais arriscados, digamos assim, começam a pensar como isso como investimento. Então a gente vê que as startups começam com os investimentos anjo, recebe seus investimentos e tal, passa para um segundo nível, um venture capital, um volume já de alguns milhões de reais, depois ela entra numa linha de private equity, né? De algumas centenas de milhões de reais aí olhando o negócio. Então, nesse ambiente, a gente vê isso uma competitividade muito grande e muito dessas empresas associadas à questão de aspecto tecnológico muito intenso, né? Ou seja, elas têm uma capacidade de escalar porque elas são de base tecnológica, né? E a gente começa a olhar também para as empresas que já chegaram no capital aberto, ou seja, têm ações em bolsa negociadas em capital aberto, e que também estão embarcando soluções tecnológicas, né? Qual que é o teu entendimento aí sobre esse processo da embarcar tecnologia dentro das operações, né? E dentro desse ciclo aí, o que tu acha mais interessante comentar para a gente? Eu acho que tem 2 pontos, tá? O primeiro é sobre a situação do mercado de private equity como venture capital, como forma de Alavancar? diversificação de investimentos, tá? Do ponto de vista do investidor, do ponto de vista de diversificação, né? Então, eu tinha um país que até pouco tempo eu tinha uma Selic a 20% ao ano. Por que eu vou fazer investimento em startups se eu tenho 20% ao ano de Selic sem fazer força nenhuma, né? Agora a gente está pensando num mundo que tem juro real negativo, tá?
Então, eu vejo o cenário pós-crise aí, né? A gente está gravando esse vídeo aqui em meio à crise do Covid em 2020, né? Eu vejo um cenário de médio prazo próspero para esse tipo de investimento. E vejo que tecnologia não é uma escolha investir em tecnologia. Seja para uma empresa que está sendo desenvolvida inicialmente, uma empresa que vai ser criada agora, e ao mesmo tempo para as empresas que já existem e precisam competir nesse mundo, né? Acho que o setor bancário reflete bem isso, né? Nós tivemos um primeiro round aí de entradas de bancos digitais, vamos chamar assim. A gente viu a resposta imediata dos bancos tradicionais, quer dizer, os bancos tradicionais desenvolveram seus aplicativos, desenvolveram seus serviços, alguns foram mais ágeis e velozes na oferta de produtos, outros vão comprar esses esses digitais, né? A gente sabe que isso vai acontecer em algum momento. E, por fim, outras formas de tecnologia vão ser desenvolvidas que vão misturar tudo isso e aumentar a competitividade. Acho que é bem clara a sinalização do Banco Central nos últimos anos, que eles são abertos a aumentar a competitividade do setor financeiro e a tecnologia vai transbordar por todas as possibilidades, né? Nós temos aí o Pix, que está para ser lançado, nós temos diversas plataformas que vão ser desenvolvidas, startup, por exemplo, de crédito privado, né? Negociar uma empresa pequena, negociar uma debênture. Por que só a empresa grande pode ter debênture, por exemplo? Por que as empresas pequenas e médias não podem ter títulos de dívida pulverizados? No cenário internacional, a gente vê isso com bastante quantidade, né? O cenário internacional ele permite essa pulverização de crédito também de risco, né? Então, esse é um caminho que o Brasil deve seguir em seguida, né? Então, eu vejo um cenário propício para desenvolvimento e financiamento de empresas de tecnologia. Vejo como irreversível as grandes empresas buscarem desenvolver seus canais tecnológicos, especialmente porque a crise, existia uma tendência, a crise ela fez o quê? Fez os investimentos serem feitos por necessidade. Então, mesmo que quem não tinha capital teve que buscar capital para fazer esse tipo de investimento, né? E isso vai gerar uma dinâmica, né? Eu acho que tem outra pergunta que é quanto tempo, no mundo com juro negativo, quanto tempo ainda teremos empresas, por quanto tempo as empresas que geram prejuízo vão precisar para darem resultado? Então, existem muitas dessas empresas que fizeram todo o caminho, né? Elas começaram startup, depois perguntaram private equity, foram listadas em bolsa e continuam dando prejuízo. Prejuízo. Quando é que vira essa chave? Ou será que muitas vão ficar aqui pelo caminho? Né? Então, eu acho que no mundo de juro real negativo, a tendência é eu aceitar esse prejuízo por mais tempo ainda, né? Porque minha taxa de desconto está negativa, aquele lucro lá do futuro ele é maior ainda do que ele era antes, né? Verdade. Então, e se ele não se realiza? Né? Então, eu vejo que ao mesmo tempo que vai ter mais dinheiro, as pessoas vão estar correndo mais riscos. Porque, quer dizer, o dinheiro sem risco não existe mais. Então, é natural que o teu gráfico de volatilidade vai ter uma cauda lá negativa para compensar aquela cauda positiva lá. Então, eu vejo que essa é uma discussão que eu acho relevante para o mercado financeiro, para o mercado de financiamento de empresas para o futuro. Quer dizer, mundo de juro real negativo. Vou aceitar as empresas terem prejuízo por mais tempo? Quer dizer, pega uma empresa gigante, a Uber, né? Quando é que ela vai começar a dar resultado? Eu estava pensando nisso no o case da WeWork, por exemplo. O case da WeWork, uma empresa de coworking que já teve problema, já não conseguiu fazer o IPO, não chegou a fazer o IPO, o WeWork, né? Ela tinha um fundo de investimentos e daí veio a pandemia e quem que vai fazer trabalho coworking agora? Quem que vai querer fazer coworking no mundo que tem todo mundo usa máscara? Né? E aí, essa empresa viveu, deu prejuízo e não chegou, não deu tempo dela chegar porque o mundo mudou, as tecnologias mudaram, veio uma outra tecnologia, de repente, mudou. Quer dizer, o Zoom roubou o WeWork.
Né? Ou isso aqui que a gente está fazendo hoje, por que eu preciso ter um coworking para trabalhar, se eu posso trabalhar em casa? Né? Então, muda muito a perspectiva. Né? Mudou a mentalidade, né? De certa forma, as necessidades hoje em dia são diferentes do que 3 meses atrás, 5 meses atrás, né? Então, isso é uma realidade que muda constantemente aí, né? Cristiano, tu deve ter acompanhado várias aberturas de capital ao longo do tempo. A gente teve um período muito forte aí, nos anos de 2007, 2008, né? Muita abertura de capital, empresa que teve sucesso, a empresa ficou devendo e fechou capital na sequência, né? Mas, ultimamente, a gente tem alguns cases aí de empresas que embarcaram tecnologia e abriram o seu capital e estão conseguindo fazer essa ligação do offline para o online, né? Tu tens algum case que tu lembra, que tu acha importante compartilhar com a gente, de empresa de grande porte conhecida, que embarcou tecnologia e fez essa convergência do offline para o online, dando resultados e crescendo? Assim, eu acho que o principal case de transformação de offline para online é o caso da Magazine, eu acho, né? A Magazine é uma empresa de varejo, vende móveis, eletrodomésticos, etc. E eles investiram em tecnologia de ponta, né? Então, hoje eles têm 1.000 pessoas, se eu não me engano, lá no Magalu Labs, lá, uma coisa assim, que eles investem em tecnologia, eles desenvolveram uma logística eficiente, né? E hoje, inclusive, eu converso com o pessoal que gosta de... Hoje está na moda, as pessoas todas estão investindo em ações, né? O cara entra, compra ali uma cota de R$100 de Magazine Luiza, né? E eu estava conversando com um amigo meu e eu disse o seguinte, olha, não é uma ação para tu fazer swing trade como tu está querendo fazer, mas de repente é uma ação para tu segurar daqui e ficar uns 30 anos, né? Porque essas coisas demoram, né? Mas é também uma ação que parece ser um pouco hedge, né? Porque no ambiente de pandemia, se a economia fecha, vai todo mundo comprar online. Quem está melhor preparado para esse online, né? Quem desenvolveu a tecnologia antes. Então, eu vejo o Magazine como um case não só do investimento de tecnologia que casou com o offline, assim, digamos, né? Mas também como um case de governança corporativa. Quer dizer, a gente tem uma empresa que é essencialmente de origem familiar, né? E que transformou a sua presidente em presidente do conselho de administração, ao mesmo tempo que colocou o filho na gestão diretamente. Mas isso não é um case ruim, é um case bom porque aquela pessoa foi preparada e tem as aptidões para aquilo, né? Então, o que eu digo sempre, né? A empresa, por natureza, ser familiar não é ruim, desde que essa família saiba fazer negócio, né? Então, ele tem essas perspectivas de longo prazo. Legal. Cristiano, isso lembra alguns amigos meus me falaram o seguinte, bem, a Bolsa agora está a 66 mil pontos, agora está muito arriscado, não vou botar dinheiro lá porque tá difícil, tá tenso esse assunto aqui, né? Agora, quando a Bolsa chega a 95, 97 mil pontos agora há pouco, não, agora está na hora de botar. Agora está seguro, vai bombar esse negócio. Então é uma visão meio diferente, né? Em relação mas a visão é diferente e ela tem um motivo, que é o seguinte, quando eu estava nos 70 mil pontos, eu tinha menos informação do que eu tenho hoje. Então, 2 meses atrás, eu não sabia quão distante eu estava da vacina, eu não sabia se as políticas de distanciamento iam funcionar, eu não sabia se ia ter uma nova cepa muito pior, né? Então, eu costumo dizer, muitas vezes, usando só para usar os teus números atuais, né? Eu prefiro entrar no 80 mil com mais informação do que entrar no 70 mil sem informação nenhuma. Não, é isso aí, faz parte. Então, assim, hoje é muito fácil a gente olhar e dizer, no 70 mil tinha uma assimetria, porque não ia chegar no 30, né? Mas poderia ser um caso em que o vírus era muito mais letal do que a gente imaginava anteriormente e ia matar 10% da população, e daí sim aquele 30 mil faria sentido. Então, o fluxo de informação, ele é contínuo, e a tomada de decisão também. Então, eu não repreendo o investidor que saiu nos 90 e não reentrou aos 70, né?
Até porque, se ele reentrou aos 70, ele já reentrou mal, porque ele podia ter entrado aos 63, dia 23 de março. Que foi o piso do piso. Não tem como acertar, né, ali o detalhe principal, mas tudo vai da tua disposição a correr risco diante do conjunto de informação que tu tem. E é assim o investimento da pequena empresa também. Quer dizer, nós temos um outro caso bem das pequenas empresas. Pensa num restaurante, tá? O restaurante fechou no meio da pandemia, ele foi lá e colocou todos os garçons sob a MP 936 lá de redução de jornada com proporcional à redução de vencimentos. Tá? Pô, baixou 70% ali o custo de mão de obra dele. Aí veio a sinalização, não, pode reabrir. Aí o que ele fez? Chamou todos os funcionários, tirou da MP, agora fecha de novo. Né? Então, como que ele fazia isso? Quer dizer, a empresa que decidiu correr menos risco, ela fez o seguinte, ela só chamou de volta metade dos funcionários. Quer dizer, primeiro ela colocou só a metade, depois ela chamou da metade e vai escalonando isso. Então, a percepção de quem está no mercado, olhando todas as possibilidades e olhando o que os outros estão fazendo, é uma contribuição que um conselheiro pode dar, por exemplo. Olha, conversei com um outro conselheiro da outra empresa e ele está fazendo isso. Quem sabe dar uma olhada nessa estratégia? Então, eu vejo a governança corporativa muito como um canal de fluxo de informação. E esse canal de fluxo de informação permite que o gestor tenha mais informação para tomar uma decisão. Então, quer dizer, talvez ele tenha recebido do conselheiro dele e falou assim, calma, não precisa entrar nos 70 mil pontos, deixa eu clarear um pouco, e se a bolsa subir para os 80 mil, talvez você vai correr menos risco. Quer dizer, o cara que entrou nos 80, ele deve estar bem feliz de estar no 94 e não triste de que ele não entrou nos 70. É isso aí. Deixando o seguinte, em relação à concentração e pulverização, né? Então, a ideia é, a gente tem duas empresas aí do mesmo setor, o setor de varejo, e aí eu estou falando, por exemplo, da Lojas Renner, que tem um controle bastante pulverizado, ou seja, tem diversos acionistas, né? E a gente fala da concorrente dela, né? Que tem o controle centralizado. Então, agora me fugiu o nome aqui, mas é uma investida do grupo, né? Que tem as suas Guararapes, né? Que tem as suas lojas concentradas. Ou seja, tem 3 grandes sócios e os 3 também fazem parte do conselho de administração. E elas têm, cada um tem a sua estratégia, né? Não tem certo e errado, mas uma é mais pulverizada, dá um tipo de retorno, tem um tipo de relação, né? De controle e decisão, e a outra é completamente concentrada, né? Tem uma estrutura ideal para as empresas seguirem o seu caminho, ou cada um tem um pouco da sua história? Não tem. Eu acho que assim, a pulverização de controle, ela traz outros conflitos entre acionistas que não os de majoritário versus minoritário. Ela tem um controle pulverizado com muitos minoritários que daqui a pouco aqueles gestores ali que estão ali vão ter uma influência sobre os próprios minoritários. Quer dizer, a gente vai ter cases de powerful CEOs, né, que vão, se esses minoritários não se organizarem ou se eles não tiverem expertise em determinadas áreas, pode não dar certo. Mas eu acho que é um case de sucesso a Renner, não só porque ela é pulverizada, mas porque ela é uma grande empresa, né? Ela tem gestores, tem um conselho fiscal ativo que conhece o negócio, tem um conselho de administração que conhece o negócio, os fundos e os minoritários se organizam para que tenham conselheiros de alta qualidade na gestão. É uma empresa que tem uma história que culminou numa pulverização, poderia não ter culminado. E tem, ao mesmo tempo, outras empresas que são controladas por famílias que são excelentes, né? E que estão saindo muito bem na crise também, porque são famílias que já passaram por outras crises, são famílias que têm um conhecimento até para um aporte tecnológico, quer dizer, né? Como que as empresas de setores afetados pela crise estão respondendo em termos de tecnologia, de impermeabilização, de limpeza, de própria tecnologia, né? Quer dizer, como que uma CVC, como que uma Azul, como uma Movida vai sair dessa crise?
né? Setores altamente impactados, né? Turismo, aviação aérea, locação de veículos, né? Legal, Cristiano. Legal, deixa eu agora explorar aqui um pouquinho. Estamos já nos dirigindo já para os nossos finalmente aqui já da nossa live. O tempo sempre é curto quando a gente vai falar de governança corporativa, porque a gente tem muito tema aí para estar debatendo, né? Então vamos tentar abordar aqui uma dupla, né? Uma dupla de questões aqui encadeada. Primeira é quais seriam as dicas, né, que tu traz aí para as empresas que querem inserir ou querem aumentar a governança na sua realidade, né? Quer seja para uma fusão, para uma venda, para uma operação. Então, essa seria quais as dicas para se formalizar. E outra, já vamos pegar o gancho aqui do Alexandre Portes, que ele nos mandou essa mensagem aqui. E ele está mandando: o que vocês acharam desse posicionamento do Itaú Personalité, voltando às suas estratégias de marketing contra as corretoras? Tá? Então, seriam as dicas, né, versus o que tu consegue nos trazer aí para contribuir aí com a questão do Alexandre. Vê se ficou claro aí. Primeiro, vamos para das dicas aí, né? Bom, eu acho que uma empresa que ela está pensando em receber aporte e ela tem gestores que não têm experiência nisso ainda, elas têm que buscar um apoio, seja ele formalizado, institucional, de empresas especializadas em desenvolvimento, por exemplo, de um bom estatuto, se ela é uma empresa familiar com núcleos familiares difusos, um protocolo familiar, estabelecimento de um family office, ou não, se ela é uma empresa com 2, 3 sócios, aí ela tem que sentar e definir qual a missão, os valores, o planejamento estratégico dela de longo prazo, para ela mostrar para quem quer investir: olha, a nossa estrutura hoje é essa, nós temos um conselho, nós temos aqui uma auditoria, mas antes de tudo, passar por todas aquelas camadas que eu falei, quer dizer, uma boa elaboração de demonstrações financeiras, um bom sistema de controles internos, né, uma boa proteção jurídica, quer dizer, quais são meus saldos trabalhistas aqui? Eu tenho alguma provisão, tenho algum esqueleto no armário, né? Tudo isso bem claro e ter um entendimento perfeito de quais vão ser as finalidades de uso para esse aporte. Quer dizer, eu quero trazer um investidor para ele trazer conhecimento e a minha empresa crescer mais rápido, isso pode ser um objetivo simples, né? Eu quero um investidor por causa do recurso financeiro, que eu já sei o que eu vou fazer, isso é outra situação. Você vai ter que convencer aquele investidor de que o seu plano tem fundamento mesmo, né? Então, o que muitas vezes é o caso, né? Quer dizer, eu tenho uma visão, eu tenho um entendimento de para onde o negócio vai ir e eu preciso do recurso. Você tem que trabalhar bem daí o seu case, quer dizer, o seu business plan específico para aquele desenvolvimento tecnológico, né? Então, acho que a dica se você não tem as estruturas completamente desenvolvidas e você acha que é relevante ter para atrair um capital ou atrair mais capital ou atrair dando menos do seu percentual da sua empresa, você busca ajuda, porque às vezes alguns milhares de reais que você vai ter trazendo um consultor, trazendo um especialista jurídico, um especialista contábil para te ajudar, vai ser muito pequeno, o investimento vai ser muito pequeno perto do quanto você pode ganhar se você conseguir atrair esse recurso, né? E, bom, Itaú Personalité versus XP, essa é a outra pergunta, né? Bom, eu vi o anúncio do Itaú, né? Não sei se tem muito a ver com o tema aqui, né? Mas para mim tem algo a mais por trás. Eu acho que a gente sabe que o Itaú é sócio da XP, né? Tem participação acionária, né? Então, eu não sei. Eu acho que é uma boa discussão, né? Eu acho que trazendo para a temática, né, de governança corporativa, até teve uma resposta já do Guilherme Benchimol da XP em relação a isso com o Itaú, que eu acho que é interessante. O Itaú, ele é sócio da XP, mas ele tem limitação de atuação lá dentro, né? E o modelo de negócios do Itaú é um modelo de negócios diferente da XP,
e a indústria como um todo tem algumas relações que eu acho que permeiam a questão de governança corporativa, de quais são os critérios de intencionalidade, digamos assim, da atuação, né, dos assessores de investimento, dos gerentes de banco. Existe um conflito de interesses aí no mercado que é um pouco difícil mas assim, eu de entendo o que atuar. você está falando, que assim, é um conflito de agência entre o investidor e o agente financeiro, né? Agora, esse conflito sempre existiu, ele estava, por exemplo, no centro da crise de 2008, quando os consultores imobiliários, né, que eram os assessores, eles fraudavam ou conseguiam condições para clientes que não tinham condições financeiras de comprar uma casa, eles compravam, depois aquele cliente veio a dar default e a comissão dele ele recebeu, né? Agora, com relação a esse modelo da indústria financeira, ele sempre existiu, né? O que aconteceu é que agora ele se popularizou, quer dizer, o cliente do Itaú Personalité é um cliente com mais de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões investido. O cliente da XP é o meu ex-colega de faculdade que agora recebeu o 13º, ele quer saber que o CDI está rendendo 2% ao ano, ele quer saber por que a Magazine Luiza saiu de 59 e foi para 71 em 10 dias, né? Então, é claro, né? E de outro lado, né? Claro, se o teu assessor da XP te indicou um COI e tu não tem muito conhecimento para comprar, aquilo é um conflito de interesse. Mas quando o meu banco me oferecia um fundo de CDI que dava 90% do CDI, aquilo também era um conflito de interesse, não é? Exatamente. Acho então, quer dizer, de um lado o Itaú chega para o meu pai, que é um senhor de idade, e diz, olha, eu estou te oferecendo aqui esse excelente fundo, quando é que está rendendo? 90% CDI e mais taxa de bancária. Aí ele vai na XP, não, até aqui tem um COI. Então, assim, a saída para tudo isso é única, uma só. Eu não acho que é regulação, acho que é educação financeira, né? Então, nós estamos falando de um país que tem 40% de analfabeto funcional. Se esses 40% de analfabeto funcional entrarem na bolsa, bom, daí os assessores de investimento têm que ganhar dinheiro mesmo. Entendeu? Agora, eu acho que a saída é a educação financeira, mas eu entendo que a pergunta é muito bem colocada no sentido de que ela coloca esse conflito de agente entre assessor e cliente, né? Mas ela também coloca uma questão de como que são as relações mais macro, que é como são as relações Itaú-XP. Quer dizer, o Itaú é sócio da XP, até que ponto ele está interferindo? Quer dizer, será que ele... Vamos dizer assim, será que isso daí não é um buzz justamente para popularizar a XP e a XP subir de valor e quando ele fizer ali quando ele fizer ali a equivalência patrimonial, a ação do Itaú também não sobe? Então, assim, não sei. O ponto interessante essa questão do banco ser investidor de um negócio que eventualmente vai matar o próprio banco, né? Porque a gente fala que os bancos estão indo para ficando mais digitais. Quem vai matar o banco é o Banco Central. É a concorrência. É o PIX, a Selic é 0. A Selic é 2, ou o juro real 0. Isso daí vai matar o banco. O banco ganhava de uma forma, vai ter que ganhar de outras formas. Né? Quando surgiu lá aquela legislação que dizia que as tarifas bancárias tinham que estar todas na porta da agência. E foi uma forma de começar a matar o banco. Quer dizer, eu chegava na agência e dizia, pô, o cara aqui, o extrato é 2,50, chega o outro aqui é 1,50. Antes eu não sabia. Né? Então hoje nós tem um banco que tem tarifa 0, TED de graça, me paga 100% do CDI no dinheiro que eu estou no meu conta corrente. E agora? Quem é que está matando o banco? É a concorrência, são os incentivos, é a tecnologia, é o Banco Central, né? Então, eu acho que o ambiente de tecnologia vai aumentar a concorrência e a minha visão é o Itaú vai para frente. Ele é desses bancos que tem mais capacidade de investimento em tecnologia e não sei o que dizer dessa briga aí. Não sei se é uma briga... Vai passar muita água embaixo... Não sei se é MMA ou se é WWF. Mas vai passar muita água embaixo dessa ponte ainda, né, cara? Com certeza. Vem muita coisa por aí ainda, né? No momento que tiver essas tecnologias, vamos pensar lá na frente, né? Daqui 10, 15 anos. Eu não posso ter uma conta no Goldman Sachs, não posso ter um TD Ameritrade, não posso ter um Charles Schwab. Né?
É bem provável que a gente tenha uma abertura de mercado bastante interessante aí também, né? Um ponto importante que tu toca, porque a oferta de serviços financeiros dentro do Brasil ela ainda é super restrita, né? E quando a gente olha para outros ambientes, América do Norte, Europa, Ásia, a quantidade de opções que o cliente pode escolher em termos de serviços financeiros é infinitamente maior, né? Não, e o próprio mercado de capitais, né, Sandro? A Bolsa Brasileira tem, sei lá, quantas empresas são líquidas hoje para investir? 200, 150? Eu espremer, né? Quantas empresas tem na Bolsa da Índia, na Bolsa da China? Né? 5 mil, 4 mil. Né? Quantas empresas tem somar Nasdaq, S&P, New York Stock Exchange, Nasdaq? Quantas empresas tem? Né? Centenas de milhares. Até 6 meses atrás ninguém conhecia o Zoom, por exemplo. Era uma empresa listada em bolsa. Né? É verdade. A gente está aqui hoje fazendo uma live usando o Zoom. Cristiano, basicamente quando tu fala em educação financeira, é um termo um pouco mais, de certa forma, educação financeira eu acho que já é uma informação bastante privilegiada aí, né? O problema no Brasil é que a gente não tem um aprendizado da matemática. Matemática na base, na raiz é um grande problema, né? Começa lá, de certa forma, no ensino fundamental e ele se mantém ao longo de toda a vida da pessoa, se ela não é uma ciência mais básica, que se a pessoa não tratar bem ali, ela vai apanhando o resto da vida, aí é uma complicação, né? Eu queria ouvir de ti agora alguns comentários finais aí, e já iniciar agradecendo a tua participação, tua disponibilidade com a gente, né? E queria ouvir algumas palavras finais tuas aí sobre o tema que a gente conversou hoje de governança corporativa, dentro da alternativa de crescimento aí para as empresas. Não, acho que um ponto importante que casa com o que a gente discutiu agora no final e com o que a gente discutiu no início, e com a pergunta que foi feita sobre as dicas de governança, é que o investimento em educação corporativa, seja ele um treinamento de um funcionário, um MBA para um funcionário de finanças, né, ele agrega valor. Né? Claro, depois você vai ter que lutar para segurar aquele funcionário mais um tempo, né? Mas a educação financeira, né, para o usuário, para a pessoa física, e a educação corporativa para a empresa, elas são as molas do crescimento. Né? Hoje, um maior investimento que um pai pode fazer é prover uma boa educação para o filho nas idades iniciais, é provado cientificamente, né? Que você aumenta a renda do salário ou ganho de capital dessa pessoa no futuro, para cada real que você investe no ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio. Então, para a empresa vale a mesma lógica. Por quê? Porque você quer atrair os bons funcionários, reter os bons funcionários, porque no fundo, seja o meu programador, seja o meu designer, seja o meu cara de comunicação, o meu gestor de RH, eles são a empresa. Né? Eles vão desenvolver o meu produto. Eles vão fazer a transição tecnológica. Eles vão me ajudar a fazer gestão de crise, por exemplo. Né? Então, eu acho que tanto para o desenvolvimento do mercado de capitais, para o mercado financeiro, para o mercado de private equity, para o mercado como um todo, a educação é fundamental. Seja ela especializada para desenvolvimento de produto, para desenvolvimento de design, para gestão de pessoas, seja ela genérica, que é a questão da educação financeira. Eu leciono matemática financeira. Tive uma aluna que mandou uma mensagem no WhatsApp: professor, é o seguinte, saiu essa linha do Pronamp agora, eu queria ver qual é o juro real que está embutindo mesmo, fazer uma previsão das parcelas aqui para minha cliente. Quer dizer, ele ganhou, em 6 meses, ele ganhou um instrumento de tomada de decisão que para ele não existia 6 meses atrás. Né? Um mecanismo de tomada de decisão. Né? Então, muitas vezes, o empresário ele fica focado no negócio e ele não sai para arejar a cabeça. E muitas vezes a forma de arejar a cabeça é buscando educação. E claro, hoje nós temos um vídeo no YouTube, por exemplo, pode ser uma forma de abrir os horizontes. Quer dizer, pode ser que alguma pessoa esteja vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo, e ela esteja pensando: poxa, na minha empresa isso pode funcionar. Quer dizer, essa ideia das camadas, essa ideia de buscar marcos controles internos, quer dizer, talvez seja assim que a gente agregue valor. Talvez essas ferramentas tecnológicas que nós estamos usando agora sejam grandes agregadoras de valor para o futuro próximo. Muito obrigado, Cristiano.
Cristiano Machado Costa, nosso convidado de hoje, especial. De certa forma, isso que tu diz agora, né, Cristiano, vem um pouco no assunto que a gente tratou na semana anterior, conversando com o Rudinei Silva, em que ele traz muito que os valores dos negócios estão associados a gente, às pessoas, né? E sem dúvida. Quanto mais as pessoas vão se dedicar, de certa forma, e ter os seus valores próximos do negócio em si, e crescendo no entendimento de educação e próprio capital humano que ela vai trazer, né, melhor vai ser o resultado dos negócios. Então, muito obrigado pela participação, agradeço a dedicação do tempo aqui conosco, agradeço também a todos que estão nos acompanhando em nossos canais. Hoje, pela primeira vez, a gente está transmitindo ao vivo, não somente no YouTube, mas também no Instagram e no Facebook, né, que são 2 novos canais que a gente abriu essa semana. Então, obrigado a todos que nos seguem e um bom descanso a todos. Até a próxima vez. Obrigado, Sandro. Obrigado a todos da Prosper Capital e estou à disposição para novos convites aí. Um bom bate-papo. Um abraço. Obrigado, Cristiano. Um abraço, boa noite. Obrigado a todos que nos acompanharam. Um abraço, boa noite. Termina aqui mais um Prosper Talks, uma boa conversa com a equipe da Prosper Capital.